senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, antes de propriamente dar início aos nossos trabalhos, permitam-me que, em nome da Assembleia e da Mesa, dê as boas-vindas ao senhor deputado Flávio Pacheco, desejando-lhe bom trabalho e seja bem-vindo. Vamos então dar, esta manhã está reservada, como decidido em conferência de líderes, para o período de tratamento de assuntos políticos. Vamos dar início com os votos que deram entrada na mesa. O primeiro voto é apresentado pela representação parlamentar do PPM pelos 100 anos da visita de Raul Brandão aos Açores. Tem a palavra o Sr. Deputado João Mendonça. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, foi a 17 de junho de 1924, há precisamente 100 anos, que Raul Brandão chegou aos Açores, a bordo do vapor São Miguel. Tem desembarcado na Ilha do Corvo com a curiosidade de um explorador e a sensibilidade de um poeta. Curiosamente, pernoitado, ficou 14 dias na Ilha do Corvo, pela qual desenvolveu um particular fascínio, tendo curiosamente pernoitado na casa que atualmente abriga a delegação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, na ilha. A quando do seu regresso a Lisboa, concedeu uma entrevista ao jornal Portugal, Madeira e Açores, em que disse: cada ilha dos Açores tem a sua individualidade, pela sua vida interessantíssima, destaca o Corvo. Projetei a minha viagem há muito tempo, depois de ter lido o testamento de Moisinho da Silveira. Dá-me vontade de chorar, quando relembro o carinho e a ternura com que me trataram no Corvo. No Corvo andaram comigo ao colo. Quando embarquei, toda aquela gente veio despedir-se de mim. O Corvo é o mundo. Desta passagem pelos Açores e pela Madeira nasceu o livro, As Ilhas Desconhecidas, Notas e Paisagens, que transcende o simples relato de uma viagem. A obra de Brandão capturou a essência do arquipélago, revelando, através da sua prosa poética e observações minuciosas, as belezas naturais, as paisagens deslumbrantes e a vida cotidiana das nossas gentes. Raul Brandão, com a sua sensibilidade ímpar, conseguiu eternizar nas páginas do seu livro um relato fiel e profundo das nossas ilhas, que ainda hoje nos emociona e inspira. É considerada por muitos como uma das melhores obras de literatura de viagens. Através das suas páginas, Raul Brandão transporta-nos para um tempo e um espaço onde a natureza e a humanidade se entrelaçam de forma harmoniosa e, por vezes, dramática. Para Pedro da Silveira, Raul Brandão é o maior dos escritores de fora, que sobre elas e o seu povo escreveu. O legado de Raul Brandão dos Açores é imenso. A sua obra continua a ser uma fonte de inspiração para escritores, poetas, artistas e todos aqueles que se sentem atraídos pela beleza e pela singularidade das nossas ilhas. Que este voto sirva como um tributo à memória de Raul Brandão e à sua obra, e também como um incentivo à valorização e divulgação da nossa cultura, das nossas tradições e da nossa história. Assim, nos termos das disposições regimentais aplicáveis, a representação parlamentar do PPM propõe à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
reunida em sessão plenária, a aprovação de um voto de congratulação pelo centenário da visita de Raul Brandão aos Açores. Do presente voto deve ser dado conhecimento aos familiares de Raul Brandão e à Sociedade Martins Sarmento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está apresentado o voto. Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra. Faça favor. Senhora Presidente, Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, permitam-me, nesta primeira intervenção, desejar a todos um bom trabalho esta semana. Na verdade, Raul Brandão e o seu Ilhas Desconhecidas é muito mais do que um simples livro de viagens. Quando alguém me pergunta que vai vir pela primeira vez aos Açores, ou está pensando vir aos Açores, e me pergunta o que é que pode ler sobre os Açores, eu recomendo sempre Ilhas Desconhecidas. É um livro que nos introduz, apesar de ter 100 anos, nos introduz à realidade açoriana, quase como se fosse hoje. Devo dizer que, e permitam-me essa nota pessoal, é um dos meus livros de mesa de cabeceira. E nas minhas férias de verão quase sempre o revisito. Ilhas Desconhecidas, assim como o esboço histórico dos Açores de Carreira da Costa, trazem a essência do povo açoriano, a essência do viver açoriano para a literatura, quer de viagens, quer histórica, no caso de Carreira da Costa. É por isso, saúdo o Sr. Deputado João Mendonça por ter trazido essa casa e de nos ter lembrado dos 100 anos da passagem de Raul Brandão para os Açores e, obviamente, a Iniciativa Liberal associa-se a esse voto do Partido Popular Monárquico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marta Matos. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se naturalmente ao presente voto que assinala o centenário da viagem de Raul Brandão aos Açores. De facto, entre junho e agosto de 1924, acompanhado por outros intelectuais da época, entre os quais Vitorino Mésio, Raul Brandão visitou o nosso arquipélago a convite do José Bruno Carreiro, que o dirigiu a alguns intelectuais portugueses da época para que viessem conhecer as ilhas adjacentes, e dessa viagem resultaria a obra Ilhas Desconhecidas, feita com notas de viagens quase sem retoques, nas palavras do próprio Raul Brandão, constituindo ainda hoje um dos mais belos livros de viagens da literatura portuguesa. Nele, Raul Brandão descreve, de facto, com paciência e com particular beleza estética e literária as nossas paisagens e características naturais, o modo de ser das nossas gentes, o nosso modo de viver. Um século depois, Ilhas Desconhecidas continua a figurar no nosso património literário como uma das mais belas homenagens aos Açores e, eu diria até, como cartaz de promoção turística inigualável, apelando e fazendo lembrar a importância da preservação das nossas características naturais e humanas, da nossa qualidade de vida, da nossa identidade. Na apresentação do seu voto, o Sr. Deputado João Mendonça citou algumas das impressões de Raul Brandão sobre o Corvo. Permitam-me igualmente a citação de uma outra passagem da obra que, na minha opinião, que aprecio particularmente. O Pico é a mais bela, a mais extraordinária ilha dos Açores, de uma beleza que só a ela pertence, de uma cor admirável e com um estranho poder de atração. É mais que uma ilha, é uma estátua erguida até ao céu e amoldada pelo fogo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se naturalmente, como disse, ao presente voto. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José António Soares. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, aproveito também para nos associarmos a este voto do deputado João e, portanto, aproveito também um pouco daquilo que já disse a Sra. Deputada Marta Matos, também sobre a visita de Raul Brandão e também das Ilhas Desconhecidas. Aproveito para ler um excerto das Ilhas Desconhecidas. A vinha tem fama no mundo, o vinho branco do Pico, feito de verdelho e criado na lava, é um líquido com pique amargo,
cor de âmbar e que parece fogo. Levantam uma pedra, atiram um punhado de terra para o buraco e a videira deita raízes como pode, abrigada no corral, pelos muros e estendida no chão sobre calhaus. Só lhe levantam um pouco as varas quando o cacho está perto de amadurecer. O Pico já deu milhares de pipas de vinho que exportava quase na totalidade para a Rússia. É realmente escrito por Raul Brandão. Sendo assim, estamos também congratulados com este voto do PPM e do João Mendonça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Isto estava combinado. Mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos então passar à votação deste voto de congratulação. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O voto de congratulação pelos 100 anos da visita de Raul Brandão aos Açores foi aprovado por unanimidade.